Hoje vamos ver como capturar e repetir requisições HTTP para testes de segurança. O modo mais comum para interceptar o tráfego é utilizando um proxy. Eu tenho aqui o Man in the Middle Proxy, que é um projeto de código aberto para facilitar testes de segurança usando o terminal. Você pode instalar ele utilizando o pip3 install Man in the Middle Proxy. Bem simples, só que eu não vou entrar no detalhe da instalação. Então vamos deixar o proxy ouvindo aqui, o Man in the Middle Proxy. Já está na porta padrão, que é 8080, né? Você também pode configurar como proxy transparente. E aqui ele já abre essa tela para receber os fluxos das mensagens HTTP. Por enquanto está vazio porque não tem nada configurado. Então, para que a gente enxergue o fluxo aqui no proxy, a gente precisa configurar no servidor, digamos no navegador, o proxy para direcionar para esse servidor aqui. Aqui eu tenho um navegador, um Firefox configurado, né? E aqui ele está aberto um servidor local que eu mesmo criei só para alguns testes, com alguns backends vulneráveis, né? Propositalmente. Então, você vai configurar ele aqui nas preferências, como um proxy. E com o Man in the Middle a gente consegue alterar um tráfego da web, por isso a importância do HTTPS na proteção de dados, né? Então, para inspecionar o HTTPS, requisições HTTPS, você precisa instalar o certificado do Man in the Middle. Ele está nesse domínio aqui, ó, maninthemiddle.it, mitm.it. Por acaso ele está dando essa mensagem que não está passando pelo proxy ainda, né? Então vamos configurar o proxy aqui. Basta vir nas preferências do Firefox e buscar por proxy. Bem simples. Não tem muito mistério. Aqui já aparece proxy, configurar a conexão. E aqui a gente configura ele, ó. No caso, o meu servidor ali, o IP é esse aqui, ó, 192.168.199.134. E a porta 8080, que está correto aqui. Ok? Feito, né? Aqui eu já posso acessar o domínio dele para instalar o certificado. Ó. Repare que ele já começou a listar a requisição que eu enviei para o servidor. E olha só, nada passa despercebido pelo proxy. Até recursos embutidos aparecem, né? O CSS, imagem, JavaScript, o que tiver vai passar aqui no proxy. É como enxergar o que acontece por trás de cada clique na internet. Então, para instalar o certificado, não tem muito mistério também. Você escolhe sua plataforma aqui, né? Baixa aqui, por exemplo, do Linux, e vai fazer o download. Aí depois você vem também nas configurações, onde digitou proxy na pesquisa, digita cert, certificados, ó. E vai aparecer ali, basta importar aqui. Aí já está habilitado para trabalhar com HTTPS utilizando o Man in the Middle Proxy. Bem tranquilo. Aqui eu tenho os backends, eu posso até dar uma olhada aqui, ó, nos fluxos que ele gerou da ferramenta, a gente dá uma olhada em algum deles, ó. Vê que eu estou navegando aqui pelas requisições, e eu posso abrir uma delas, ó. Vou abrir essa daqui, a última que a gente fez. Aqui tem a requisição, vamos dar uma olhada o que é cada item aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a chamada, né, a requisição com um get, um método, né. E aqui a resposta do servidor, 200 OK, significa que ele aceitou a conexão. O tipo de aplicação, ele mostra já que é um certificado X509, né? Certificado de web. O tamanho e o tempo aqui, ó, dessa solicitação, dessa resposta, dessa conexão. Então aqui, ó, o host, por exemplo, está mostrando ali o Man in the Middle IT, o user agent ali, as informações do usuário, né? Ele mostra ali que, ó, por exemplo, eu estou num Linux aqui, mostra também que é o Firefox na versão 128, né? A CEPT aqui, né? O que ele aceita, né? Na comunicação, praticamente tudo. A linguagem, a codificação, a conexão, está solicitando ali um keep alive, né? Porque o HTTP ele é stateless. Cada vez que o seu servidor faz uma requisição, o servidor não lembra das requisições anteriores. Por isso usamos cookies ou tokens para manter sessões, né? Nos bastidores, a maioria dos sites modernos está roteando solicitações por meio de uma cadeia web que se comunica entre si, usando HTTP por meio de uma camada de transporte, baseada em fluxo, como TCP, TLS. E aqui nos detalhes a gente consegue ver as informações de conexão. Por exemplo, o endereço, a porta local ali que ele conectou, né? As condições de time, de tempo ali, que isso aqui é muito importante para aquelas questões de race conditions, né? Onde, por exemplo, tem duas solicitações idênticas, se o método que fosse o PUT tentando fazer uma alteração no servidor e tivesse duas solicitações idênticas tentando alterar dados diferentes, uma delas acaba ganhando nessa condição, porque estão, se não tiver uma proteção no servidor para isso, porque estão tentando alterar o mesmo objeto. Aqui eu posso ver, por exemplo, o primeiro byte enviado, né, nesse tempo aqui. Aqui, ó, a primeira resposta enviada e a conexão está aberta ainda, não foi encerrada, né? Aqui na resposta a gente consegue ver também, ó, o tipo de aplicação ali, ó, que é um certificado X509, certificado de internet, né, amplamente conhecido. Aqui o tipo de conteúdo, né? Aqui até o nome dele, ó. E aqui o certificado. Ele mostrou aqui no formato RAW, ó, o certificado, ó. Bem simples aqui, bem interessante de entender também.
Então a gente pode fazer alguns testes. Vamos dar uma olhada como é que o fluxo vai aparecendo ali. Por exemplo, eu posso, aqui no meu servidor web, só chamar novamente, ó, para que ele já aparece ali o get, mostra que deu 200 ok, conectou, o tipo, ó, HTML, texto, né? O tamanho dele em bytes, o tempo que ele demorou. Aqui eu posso ir executando, só para ver aparecer diferentes ali, ó, opções, ó, que são tudo backends vulneráveis propositalmente, mas a gente pode pelo menos enxergar aqui ele aparecendo. Ó, repare que aqui o método já foi post, diferente, né? Por exemplo, o método get costuma ser usado para buscar informações sem alteração no servidor, enquanto o post ele envia dados que podem gerar alterações, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E aqui você pode fazer diversos testes, né? Porque a gente consegue editar. Aqui tem informações interessantes. Eu posso duplicar uma requisição, ó. Deixa eu voltar com o que eu volto. E aqui esse post eu vou duplicar ele aqui, ó, com esse duplicate. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó, Shift e um D maiúsculo. Ali duplicou, agora tem dois iguais. Então, a partir daqui eu posso testar, um eu deixo como está original e o outro posso fazer alterações. Então, tem aqui o replay é muito interessante porque eu posso mandar repetir requisições. Então, eu faço a alteração que eu quiser com calma e fico repetindo requisições. E o id intercept, eu posso criar um filtro para interceptar os dados com base nesse filtro. Né? E a partir daqui você já pode entrar no mundo das mensagens HTTP e alterar elementos essenciais, como cabeçalho, cookies, método HTTP. Né? Tudo isso aqui forma a estrutura de uma requisição e resposta na web. Vamos ver aqui, por exemplo, o host. Né? A gente pode ver requisições para servidores diferentes, a gente pode testar se uma aplicação como ela lida com falhas, a gente pode simular erros 500, erro 404, 503, diversos erros do protocolo HTTP, né? Explorar opções de input, né? Aqui, por exemplo, aqui está mostrando que é um simples formulário, o user pass, eu posso tentar ver alguma coisa que fazer ele testar essas entradas aqui, né? Testar diferentes tipos de input, né? Tentar injection, por exemplo, ou tentar opções assim, ver que não aparecem também. Posso tentar ver o que acontece ao remover cookies de sessão, ver se o login exige novamente, manipular o user agent, sabe? Que isso aqui também às vezes ajuda para a gente ver como é que a aplicação lida com diferentes, digamos, como ele trata diferentes dispositivos, né? Posso forçar um cache control, tipo assim, colocar sem cache e ver se ele realmente o recurso vai ser sempre carregado, né? Ver se como é que ele lida com o host aqui, se está protegido contra host reader attacks, authorization, né? Diversos tipos de situações. Aqui eu consigo ver também, ó, o Firefox, versão 128, que ele está no Linux lá. E na resposta aqui, ó, acesso negado, porque realmente não tinha informação nenhuma. Eu posso tentar explorar. E repare aqui que o servidor é esse Vargzarg aqui, que é do Flask, né, o Python. Eu posso tentar fazer uma alteração aqui. Por exemplo, o E eu consigo editar, ó. O E aqui eu consigo editar as informações do protocolo, o que eu acho bastante interessante, porque quando a gente aperta o E, vem todas as partes do protocolo. Isso nos dá uma visão muito boa, como funciona. Posso tirar cookies, né, o próprio formulário ali, né, o caminho, o path, o método, a query, razão, os cabeçalhos de request e response, o corpo aqui, né, o corpo de request e response. Posso fazer alguma alteração simples para ver, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma alteração aqui na URL. Ó, vou colocar o URL, Enter. E repare que ele está mandando ali para a porta 8087. Eu vi que tem um Flask rodando nessa porta aqui. Poderia ver com o scanner, mas eu vou fazer só um teste bem simples, vou deixar só na porta 80. Vou salvar aqui. Não, yes, ele abre meu editor de texto, no caso o Nano aqui. E vou utilizar o R para mandar de novo. Repare que aqui nesse tempo ele vai aparecer alterado. Ó. Ali, ó, mandei de novo. Vamos ver o que mexeu na resposta. A resposta já mostrou um outro servidor, ó, mostrou o Jinx e a versão dele. O que eu consigo ver aqui? Mesmo sem um scanner, eu consegui ver que no mesmo endereço tem rodando um servidor web na porta 80 e na porta 8087, ou seja, ele tem um front-end à frente desses back-ends aqui. Então isso aqui eu já consigo, sem outras ferramentas, já visualizar. Ele tem essa e-tag aqui, que essas tags geralmente são utilizadas também para controle de race conditions, né? Porque daí o servidor não altera nada se não tiver autorização com base nessas tags, sabe? Então assim eu consigo ir enxergando o protocolo, enxergando o que está acontecendo por trás. Vamos ver se a gente faz algum testezinho a mais aqui. Por exemplo, como eu tenho um post aqui, eu poderia com um post ou com o próprio GET tentar um request smuggling, né? Quando é que a gente envia uma requisição HTTP mal formada, que ela vai ser interpretada pelo servidor de forma diferente.
o front-end vai interpretar de uma forma e o back-end vai interpretar de outra forma, né? Se eu, por exemplo, tentar, deixa eu ver se eu editar aqui, ó. Aqui eu acho que eu posso demorar demais, então não seria muito interessante. Mas eu poderia aqui, por exemplo, aqui junto com content length, aqui está 11, que é o tamanho da requisição, que é onde ela vai acabar no corpo, o tamanho desta mensagem, dessa requisição HTTP. Eu posso tentar embarcar outra requisição para ver se os dois servidores interpretam de forma diferente. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um transfer encoding. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o chunked. Esses dois aqui, esses dois cabeçalhos não devem coexistir. Esses dois cabeçalhos aqui nunca podem coexistir. Eles são cabeçalhos que eles não funcionam juntos, né? Esse é um exemplo clássico de um request smuggling, né? Então, se o front-end usa content length para interpretar a requisição, ele vai terminar ali após esses bytes aqui. E se ele, por acaso, interpretar o transfer encoding como chunked, ele vai interpretar que está feito em pedaços, eu posso, na mesma requisição, tentar mandar um outro cabeçalho. E assim eu acabo injetando um cabeçalho lá no back-end, que ele não vai entender exatamente pelo conceito do HTTP, que ele opera, né, e geralmente ele vai roteando as solicitações por meio de uma cadeia da web, né, um fluxo, né, que ele ocorre por meio de uma camada de transporte, baseada em fluxo, né, TCP, TLS, e geralmente esses fluxos são reutilizados utilizando o Keep Alive do HTTP. Então, significa que as solicitações HTTP são colocadas consecutivamente nesse fluxo sem delimitadores entre elas. Então, fazendo isso aqui, eu posso acabar confundindo, né? Causar um erro de sincronização nos servidores entre o front-end e o back-end, e um deles vai interpretar errado e vai acabar entendendo que o cabeçalho que eu mandei ali no corpo é um cabeçalho de uma nova requisição. Assim, eu posso criar um smuggling, né? Tentar fazer um request indevido no servidor. Carregar, vou ver o que mais que eu poderia tentar fazer aqui. Deixa eu só subir novamente que eu acabei fechando a ferramenta. Vamos ver aqui se a gente faz, por exemplo, eu vou fazer assim, já que está o fluxo vazio novamente, eu vou utilizar o i aqui de intercept e vou fazer algum testezinho só para a gente visualizar na tela aqui. Por exemplo, vou colocar o i e vou colocar um fluxo. Tudo que vier da URL, por exemplo, web.local. Eu vou tentar interceptar. Vamos ver o que a gente faz. Enter. Está aqui o fluxo colocado, né, o intercept. Eu vou ali no servidor e vou mandar de novo. Ali, ó, repare que agora ele veio, ficou até em vermelho ali o endereço e ele não mostrou tempo e os bytes. Significa que a requisição está interrompida. Eu posso entrar nela, eu vejo que ela está interceptada ainda aqui, ó. Aqui mostra que a requisição está interceptada ainda. Se eu pressionar o a requisição foi interceptada e a resposta ainda está interceptada. Eu posso dar uma olhada nessa resposta. Eu posso tentar fazer um direcionamento, direcionar para um outro servidor. Por exemplo, eu criei aqui ó, um outro servidor abaixo só para receber essas requisições. Então poderia ser com um request smuggling, tentar injetar lá um cabeçalho com redirecionamento, ou posso fazer manualmente aqui só para a gente visualizar. Aqui eu vou ver se eu subo aqui um TCP dump. Vou colocar aqui umas opções só para a gente poder visualizar na tela se ele trouxer realmente para cá, né? NS36, que é a interface desse servidor aqui que está operando, eu vou colocar como origem o host que eu tenho ali, ó, .136, que é o host que está aqui o meu servidor local, que eu ver se eu vou tentar transmitir, fazer ele redirecionar para cá. Isso aí eu poderia fazer, isso seria uma forma de fazer um ataque de redirecionamento, né? E colocar a porta 80 também, que é para a gente enxergar só o que vier da porta específica, né? Assim não tem muita poluição na tela. Então, ver o que eu poderia fazer aqui, ó. A resposta interceptada, eu vou tentar editá-la. Aí, por exemplo, eu posso vir aqui, eu posso tentar mudar o status, o código de status, porque aqui ele está no 200, né? Eu posso tentar botar o 302, que é aquele redirecionamento permanente, temporário, permanente seria o 301, só que permanente acaba que os motores de busca decoram, o navegador decora, eu posso usar o 302 aqui só movido temporariamente. Enter, mudei o status de código. E posso vir aqui de novo editar e vou tentar fazer uma alteração. Ó. Vou na resposta, no cabeçalho de resposta, já que está interceptado. E aqui eu posso tentar botar um redirecionamento. Deixa eu abrir uma nova linha e aqui eu vou colocar o location. O location eu vou direcionar para onde? Para o meu servidor. Isso poderia ser feito também com uma requisição
um smuggling, né, como uma requisição falsa ali, uma requisição, um contrabando de uma requisição, né? 99132, que é o IP desse servidor aqui. Deixa eu deixar ele ouvindo só, ver se ele aparece. E vou deixar o Keep Alive, tá aqui o Keep Alive já. Então vou deixar o Keep Alive habilitado. Que daí a gente fica tentando, opa, ainda tô aqui, né? A gente fica habilitando ele e repetindo as requisições. Deixa eu voltar. Então eu vou fazer um teste aqui, agora eu vou liberar a requisição. Vamos ver o que acontece. Lá, ó, bem certinho, ó, direcionou o navegador lá, e sem alterar o servidor, já modifiquei a experiência do usuário. Acabou direcionando lá para o meu servidor. Eu vou repetir aqui, ó. Repetir, repare que chegou aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó, vou repetir de novo, ó. Tá alterando, ó. Então as requisições que estão chegando no servidor 136 estão sendo redirecionado para o servidor 132. Isso aqui eu poderia fazer roubo de dados, né, sessões, tudo mais, e acabar recebendo aqui, criar um grande pacote com TCP dump para uma análise posterior. Eu posso fazer mais um testezinho final aqui, deixa eu ver o que eu pego, o que a gente poderia fazer. Deixa eu digitar de novo meu web local aqui. Ó, peguei ali, deixa eu ver, vamos tentar fazer uma modificação de novo, tentar modificar um pouco a experiência do usuário. Deixa eu só liberar antes. Ó, apareceu só para a gente chegar. Vou fazer de novo aqui, ó, vou chamar ele de novo. Ó, chamei, tá ali, ó, ficou interceptado. Repare que aqui antes tem o tamanho em bytes e tem o tamanho em bytes aqui e o tempo. Aqui eu vou então, aqui tá limpo, não tem nada porque está interceptado ainda. Então vou interceptar e eu vou então na resposta, antes de carregar a resposta, eu vou tentar editá-la. O que eu vou fazer aqui? Eu posso tentar redirecionar ou também eu posso fazer só uma mudança aqui, por exemplo, mudar o body, a resposta, o corpo de resposta. Eu posso criar um HTML bem simples, um HTML que eu mesmo crio, ó. Deixa eu ver se eu crio rapidamente, que é alguma coisa bem simples, não precisa ser nada muito complexo. Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma informação, né? Supostamente vou tentar carregar um script também para ver se ele está suscetível a cross-site script, né? Por exemplo, eu colocar assim, script. Deixa eu fechar o script também. Fechadinho. E aqui no script, então fazendo a mesma linha, eu posso colocar um script mais complexo, né, para tentar executar lá no cliente, ou colocar só um alerta. Só um alerta que é para a gente ter certeza que isso aqui é um exemplo clássico, né, de cross-site script que a gente consegue ver se ele realmente está suscetível. Vou colocar uma informação aqui. Aqui só vai gerar um pop-up na tela, mas se gerar esse pop-up significa que está suscetível a um cross-site script, né, um ataque desse tipo. Tá aqui, esse aqui é o corpo que eu estou criando, eu vou sair salvando. Do editor de texto, salvei. Tá ali o corpo, a resposta é interceptada ainda. Eu vou tentar liberar ela com o A. O A libera. Ó. Então vamos lá. A liberou aqui a resposta interceptada. Ó, vou lá de novo. A. Ali, ó. Envenenado. Executou. Bem certinho. Poderia ser um script mais complexo, mas foi só um pop-up. Dá o OK ali, ó. Ó, jogou a mensagem, tá o corpo alterado. Resposta alterada. Então isso a gente pode fazer diversos testes, né? A gente tem uma gama de opções para fazer, a gente tem que estudar basicamente o protocolo, como ele funciona, né? E entrar no mundo mesmo das mensagens HTTP, que é realmente bastante interessante, porque repetir requisições com variações nos parâmetros pode ajudar a identificar vulnerabilidades, como injeção de código, acesso indevido, falhas de autenticação, e trabalhar com segurança e resistência, né? Cada falha que você encontra, cada sistema que você protege, fortalece toda a comunidade. É isso que eu queria mostrar por hoje, pessoal. Espero ter ajudado a compreender um pouco mais desse universo do HTTP. Façam seus testes. Um abraço e até a próxima.